Terceiro secretário dessa mesa, que ajuda a secretaria do trabalho desta tarde, fazendo as leituras dos expedientes que estão sobre a mesa. Depois não votar alguma A leitura do expediente. Se decora, não toma. Você quer que leia isso aqui, presidente? Aqui não foi votado não. Tudo? Só os cabeçalhos, só as indicações. Não lê o corpo, não, só fala. Tantas indicações de deputado fulano de tal. Tal. Projeto de tal. Já. Que sugere o GDF? Mas você lê licença, não? Mas vocês têm que ler, senão não. Mas se não ler isso, como é que vai saber que. Mas tem que ler, porque você não sabe o que é. Tá bom, manda ver. Indicação, deputado Chico Leite, sugere ao GDF Detran pintura de faixas, definição de estacionamentos, redutores de velocidades, placas de regulamentação e indicação nas quadras CSDs de Taguatinga Sul. Indicação, deputado Chico Leite, sugere ao GDF a Secretaria de Transportes a mudança do ponto de ônibus localizado entre as quadras CSD 1 e 2 para CSD 5 em Taguatinga Sul. Indicação, deputado Chico Leite, sugere ao GDF e à Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho encaminhar para abrigo as pessoas desocupadas que vivem nas praças da Vila Matias, setor CSD e QSDs em Taguatinga Sul. Projeto de lei, deputado Benício Tavares, dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em edificação no âmbito do Distrito Federal. Requerimento do deputado Leonardo Prudente, requer a realização de sessão solene em homenagem ao trabalho que o Serviço Social do Comércio, SESC, realiza em prol das pessoas da terceira idade. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre a criação da Calçada da Fama, destinada a homenagear os desportistas do Distrito Federal. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere providências ao secretário de Obras do Distrito Federal para a realização de obras de pavimentação asfáltica em Engenho das Lajes, no Gama. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere providências ao secretário de Obras do Distrito Federal para a construção de praças públicas em Engenho da Laje, também no Gama. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere providências ao secretário de Transportes para a disponibilidade de novos horários dos ônibus que atende aos usuários de Engenho das Lajes no Gama. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere providências ao secretário de Segurança Pública para a construção de um posto policial na QNR 4 de Ceilândia. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere providências ao secretário de Segurança Pública para a construção de um posto policial na QR 425 de Samambaia. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere à Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho a realização de cursos que visem qualificar os adolescentes jovens e adultos do Engenho das Lajes no Gama. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere ao senhor governador do Distrito Federal para a regularização fundiária do núcleo habitacional Engenho das Lajes, localizado na região administrativa do Gama. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere ao senhor secretário de Obras a reforma nas quadras poliesportivas do Engenho das Lajes, no Gama. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere à senhora secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho a reforma da creche comunitária do Engenho das Lajes, no Gama. Indicação do deputado Cristiano Araújo, sugere ao administrador regional do Gama a reforma do campo de futebol do Engenho das Lajes com a construção de vestiários no Gama. Projeto de lei, deputado Rogério Ulisses, assegura aos transplantados e aos doadores cujo órgão tenha sido retirado em vida o passe livre no sistema de transporte público de passageiros do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Rogério Ulisses, assegura aos transplantados e aos doadores cujo órgão tenha sido retirado em vida a gratuidade em eventos de esportes, cultura e lazer e entretenimentos realizados no Distrito Federal. Projeto de emenda à lei orgânica, deputado Rogério Ulisses, altera o inciso 7º do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Indicação do deputado Rogério Ulisses, sugere à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente promover estudos com vistas a redefinir a altura dos guarda-corpos
dos centros comerciais do Distrito Federal. Indicação do deputado Rogério Ulisses. Sugere à Secretaria de Transportes a instalação, próxima às faixas de pedestres, de placas educativas, alertando sobre a necessidade de aceno obrigatórios para a travessia do pedestre. Projeto de lei do deputado Rogério Ulisses proíbe o ingresso de menores de 18 anos em eventos de qualquer natureza, denominados open bar, que permitem a livre distribuição de bebidas alcoólicas. Requerimento do deputado Rádio Massu, requer a realização de sessão solene no dia 10 de setembro de 2008, alusiva ao 52º aniversário da comunidade da Fercal. É isso, senhor presidente. Passaremos nesse instante ao comunicado de líderes. Há quórum regimental, portanto, convido para fazer uso da palavra, pedindo licença aos demais líderes. Ele pediu para se antecipar. O deputado Paulo Roriz pelo... Pode. Então, com a palavra, o deputado Regufe pelo PDT. Senhor presidente, Questão de ordem, deputado Batista. O deputado Regufe se dirige à tribuna. Eu queria rapidamente só pedir permissão a essa casa, os demais parlamentares, para me ausentar, em virtude que eu tenho uma reunião fora hoje, reunião alusiva aos trabalhos, extensivas aos trabalhos que a gente desenvolve aqui na tribuna. O deputado Paulo Roriz, que tem tanto desenvolvido ações também fora dessa casa, o tenho encontrado muito aí, numa série de locais, até porque aonde ele tem ido, eu também tenho ido, né? Então, em virtude disso, o parlamentar faz muitas ações fora dessa casa, eu queria justificar a minha ausência. Vossa Excelência cumpriu o seu papel, deputado. Com a palavra, deputado Regufe. Senhor presidente, deputado Wilson Lima, senhoras e senhores deputados, o que me traz essa tribuna hoje é a revolta ao atentado ontem que sofreu o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, do jornal Correio Brasiliense. É triste e grave quando nós vemos um profissional, no exercício de sua profissão, seja ela qual for, sofrer um atentado quando está tentando apenas trabalhar com dignidade. É mais grave ainda quando esse profissional está tentando livrar uma parcela do nosso território do crime organizado, do estado paralelo que se formou no entorno do Distrito Federal com o crime organizado. O entorno do Distrito Federal hoje repete a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, no seu pior sentido. E um profissional da imprensa, um jornalista como eu, no exercício da sua profissão, apenas cumprindo o seu dever profissional, sai de casa para ir para o trabalho e, na busca da apuração da verdade, leva um tiro. Em que mundo nós chegamos? Outros jornalistas já sofreram no exercício das suas profissões. Alguns, de repente, por questões políticas, de repente, infelizmente, como Mário Eugênio. Outros, na briga contra o crime organizado, como Tim Lopes, no Rio de Janeiro. É lamentável e isso não pode se tornar lugar comum da simples repulsa a esse ato. Isso tem que ter a sincera indignação dos homens de bem dessa cidade, desse país, de ver um jornalista que saiu para trabalhar, para exercer o seu ofício, sofrer um atentado, ser baleado. Isso é um atentado contra a busca da verdade. É um atentado contra a liberdade de imprensa. É um atentado contra a vida de um ser humano que tem uma família.
É um atentado daqueles que querem que perpetue o crime. A sociedade não pode aceitar calada isso. Provoca minha repulsa crimes de político, crimes contra o contribuinte, crimes contra o dinheiro público, pelo mau uso do dinheiro público. Mas me provoca minha repulsa também aqueles traficantes que exploram uma parte da juventude, que tiram uma parte da juventude da vida e ainda são capazes de atentar contra a vida de um profissional. Eu quero prestar aqui a minha solidariedade ao jornalista Amaury Ribeiro Júnior, à sua família, ao jornal Correio Brasiliense. E queria dizer aqui uma coisa. Espero que o governo exerça a sua autoridade e investigue com profundidade e com rigor este caso, sem cometer injustiças, sem querer simplesmente achar um bode expiatório, mas investigue com profundidade e com rigor esse atentado. E lamento que os governos anteriores tenham tratado com descaso a situação no entorno do Distrito Federal e tenham deixado a situação no entorno do Distrito Federal ter chegado nesse ponto. E quando eu digo governos anteriores, eu estou me referindo não só ao local, mas também ao federal e também ao de Goiás, que poderiam fazer um trabalho conjunto e ter evitado talvez esse problema. Concedo uma parte a Vossa Excelência, deputado Eurides. Deputado Regufe, eu quero apoiar as palavras de Vossa Excelência e lamentar como é que a crise está, ou os algozes, porque são algozes, de tanto desespero, estão hoje atacando a juventude. Os casos desses últimos dias são, assim, gritantes. São casos que nós imaginávamos só poder ler em obras de ficção. Mas eu acho que há uma solução. A sociedade não pode ficar de braços cruzados, além do combate, e aqui há vários deputados que sobre o combate à violência aí se entendem muito mais do que nós, mas eu queria dizer que os programas de educação, o envolvimento dos jovens no esporte, desde o início, eles são uma grande solução para este problema, há muitos. E por falar nisso, eu queria marcar dizendo que em várias administrações minhas à frente da secretaria, até por ter sido estudante atleta, para os que não sabem, eu joguei handebol e nadei até nos jogos universitários em competições. E toda parte da minha disciplina, dessa minha organização, vem porque eu fui sempre uma estudante atleta. E eu queria, quando acabasse o depoimento de Vossa Excelência, pedir que o presidente da mesa nos permitisse que desse entrada no plenário o lado bom da juventude. Veio me fazer uma visita um dos meus grandes amigos, medalha de ouro do Pan-Americano, o Hudson de Souza, de Sobradinho, que é nosso orgulho, está aqui no cafezinho, e que ele pudesse vir aqui a plenário para receber também uma homenagem dos nossos deputados presentes, para mostrar que há um lado bom realmente da juventude. Mas eu apoio integralmente a indignação de Vossa Excelência e os pedidos de providência que eu faço. Eu acato a questão de ordem, deputado Eurides Brito, Muito e peço ela que conduza o nosso atleta até o plenário. Muito obrigado, deputado Eurides. Concordo com a senhora. Eu penso que, para se atacar a violência, nós temos que atacar causa e efeito, temos que reprimir a violência, com polícia nas ruas, policiamento ostensivo, e temos que atacar a causa, investindo em educação, investindo no longo prazo. Deputado Regufe, por favor, uma Concedo partezinha. uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Eu quero te parabenizar, realmente, você está levantando essa questão, e devo dizer que na nossa área da saúde, a questão é gritante também, é problemática. E se nós não olharmos a tempo e a hora para que a gente possa investir no entorno, nós vamos ter muito mais problema. E se nós não tivermos educação, não tivermos saúde, nós vamos ter realmente violência desse jeito no entorno. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Dr. Charles. Então, eu queria aqui prestar minha solidariedade à família e a minha repulsa
a este ato extremamente condenável e pedir aqui à presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Érica Cocai, que nós, da Comissão de Direitos Humanos desta casa, possamos fazer alguma coisa no sentido de acompanhar as investigações desse crime bárbaro que ocorreu no entorno do Distrito Federal. Porque é repulsivo o fato de qualquer pessoa sair de casa simplesmente para exercer o seu trabalho e não voltar para casa no final do dia para o conforto da sua família. Mais repulsivo ainda quando esse alguém está em busca da verdade e em busca de ajudar na divulgação das informações para a imprensa e para a sociedade, no combate ao crime organizado, no combate a esse Estado paralelo que existe no entorno de Brasília, infelizmente. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Bem, anteriormente o deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa, atendeu uma questão de ordem da deputada Euridice Brito. Nesse momento estão suspendendo a presente sessão para que a gente possa fazer uma saudação aos nossos atletas que se encontram aqui entre nós. Elis, dá lá uma palavrinha lá, Elis. Bem, nesse momento em que a sessão está suspensa, a gente pega essa suspensão e peço ao deputado Euridice Brito que possa fazer aí a... Obrigada, deputado Paulo Tadeu, nosso presidente em exercício. Eu acho que a presença do Hudson aqui, na tarde de hoje, nesta casa, ela veio num momento extremamente oportuno. Porque é o momento em que estamos mostrando um lado daquilo que está acontecendo de mal com a juventude. Porque jovens matam outros jovens. Quem está lendo agora e acompanhando os acontecimentos, nós vamos ver que ao número de mortes, se nós formos guardar determinadas proporcionalidades, tem sido muito maior do que os países em guerra. Falta mais investimento na educação, mais investimento no esporte, envolvimento dos jovens nas atividades sadias. Nós estamos hoje aqui com um exemplo disso, de sua cidade, deputado Paulo Tadeu, de Sobradinho. Estamos aqui com o nosso sempre campeão, mas agora vem cá, Hudson, no Pan-Americano. Ele chegou a ser o nosso medalhista vitorioso de 1.500 metros. Não sei quem está disposto aqui a entrar numa corrida com o Hudson. E esta casa fica extremamente contente, feliz com a sua presença na tarde de hoje aqui. Isso é fruto da educação. O Hudson ele é um exemplo de jovem de qualquer família de classe que se costuma, para quem ainda gosta de sociedade, de classes, ou dizer classe A, classe B, classe C, eu diria, Hudson é povo. Então você pode mostrar, demonstrar, comprovar que com investimento nós podemos colher realmente muitos louros com essa juventude, e ele é um exemplo disso. Então, a presença do lado bom da juventude na tarde de hoje é um contraponto ao lado mau. Mas, por outro lado, também é para nós uma grande responsabilidade para forçarmos, exigirmos, agirmos em mais investimentos para as atividades boas que podem proporcionar uma espécie de blindagem a crianças e jovens do nosso país, especialmente do Distrito Federal, para que muitos outros possam colher frutos. Muitos Hudsons estão por aí, que precisam de oportunidade realmente para despontarem. Parabéns, você é nosso orgulho. Ele está acompanhado também de outro atleta que é fruto do Geração Campeã, que foi um projeto que eu desenvolvi quando secretária de Estado de Educação, hoje desativado, e que pegava os alunos de rede pública que se destacavam em determinadas modalidades esportivas e trazia-os para o CIEF para que eles pudessem aí se aprimorar para serem realmente atletas. E nós também te parabenizamos, de Ceilândia, e isso aí, o esporte é uma solução. Bem, eu quero, então, em nome da mesa diretora, Hudson Isnan, é isso?
Primeiro, parabenizar, né, todo o esforço que os senhores vêm desenvolvendo em prol do esporte. Eu, particularmente, conheço o Hudson já há alguns anos, pertencemos à mesma comunidade, à mesma cidade. O Isnan, você mora em Ceilândia, é isso? De qualquer maneira, a gente sabe do quanto é difícil para o atleta brasileiro desenvolver suas atividades e chegar num patamar ou num grau de competição, né, que o Hudson chegou e que outros atletas estão chegando na nossa cidade. Então é muito mérito do próprio esforço seu. Esperamos que essa casa, que o Poder Executivo possa encontrar alternativas, encontrar políticas públicas, como disse bem a deputada Euridice Brito, no sentido de incentivar mais jovens a estarem praticando o esporte, seja como um benefício para a sua saúde, seja inclusive como um esporte de alta, eu diria, de alta performance, né? Performance até para poder fazer as disputas aí representando a nossa cidade e o nosso país em outros lugares. Então, seja bem-vindo, o microfone está aberto para Vossa Excelência, os deputados querem te ouvir. Essa medalha que o senhor traz aí no peito, de fato nos orgulha muito e com certeza orgulha você, a sua família. Parabéns aí pela sua performance, não só você, ao Isnan e a todos os atletas do Distrito Federal. Gente, pode levantar um pouco. Obrigado, deputado. Eu queria agradecer a todos aqui, boa tarde às autoridades. E eu queria falar um pouco sobre a minha vida no esporte. Eu saí de Sobradinho, passei por várias dificuldades, amigos para levar para o lado ruim, tem bastantes. E graças a Deus eu não me entrei nesse meio. Eu saí de Brasília com aos 17 anos, fui para São Paulo. De São Paulo morei 5 anos nos Estados Unidos. E eu queria mostrar assim, um pouco do desenvolvimento aqui em Brasília. Eu queria que o nosso governador ele prometeu que ia sair 5 vilas olímpicas aqui em Brasília, né? Enquanto não saem essas vilas em Brasília, eu queria que vocês autorizassem e fizessem alguma manutenção, que só temos uma pista aqui em Brasília, né? Devido termos várias cidades satélites, só temos uma que é no CIEF, no Elefante Branco, e é uma pista assim que está um pouco meio carente, está precisando de um pouco de manutenção e é o que eu preciso e que os outros atletas precisam também, né, de uma reforma na pista do CIEF, para que futuramente eles possam trazer bem mais fruto desse desempenho aí para vocês. Tá certo, Hudson. Está registrada aí a sua reivindicação ao Poder Legislativo do Distrito Federal com relação aos espaços para a prática do esporte, para o treinamento, as pistas, enfim. Deputado Dr. Charles. Hudson, eu quero dizer da alegria de nós recebermos aqui, parabenizar a deputada Euridice, de trazê-la aqui até o plenário. Eu também corri muito aí nas ruas quando era pequeno, só que eu não tinha o talento que você teve. Fui tentar jogar bola também e também fui meia boca. Então, eu quero realmente parabenizar você que veio também da classe, como a deputada disse, do povo. E quando a gente vê uma pessoa igual você despontar no cenário mundial, saindo da cidade de Sobradinho, a gente que conheceu Joaquim Cruz em Taguatinga, também outra sumidade, né, da nossa cidade, exatamente. A gente entende que é possível as pessoas com menos condições poderem galgar o sucesso. Parabéns, continue assim e nós vamos ter também muitos jovens nesse país que vai dar alegria para a gente. Muito obrigado pela sua presença e parabéns. Muito obrigado. Deputado Wilson Lima. Senhor presidente, nobre atleta Hudson, antes de mais nada, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela conquista dos 1.500 metros e a medalha de ouro. E dizer a você, Hudson, eu ouvi um pouquinho da sua história aí, e eu tenho um instituto já no Gama e formo atletas. Tem na Samambaia, e eu procuro as pessoas mais humildes, com menos condições, para poder dar essa escolinha de formação de atletas. E eu tenho certeza que dessa escolinha minha lá vai sair vários atletas que vão me dar orgulho. Mas não dá orgulho só para mim, não. É para a família, para os pais, para a sociedade, porque nós sabemos que pessoas humildes, às vezes sem condições nenhuma, e no entanto são obstinadas, determinadas,
e acaba arrumando alguém que ajuda e que promove e que acaba trazendo divisas para Brasília, para o Brasil, e faz a diferença no mundo lá fora, porque, graças a Deus, teve alguém que pôde colaborar. Então, você é um exemplo disso, e aqui vai o nosso apelo, que a iniciativa privada, que os empresários, que as pessoas de boa vontade, que invistam no cidadão, que acreditam no cidadão do futuro, porque, igual você, muitos esperam essa oportunidade, e às vezes tem condição de vencer, e por falta de uma pequena ajuda, não chega lá. Então, parabéns, meu amigo, e fica aqui minhas palavras elogiosas ao seu trabalho. Parabéns, deputado Eurides Brito, pela condução do último até aqui na Câmara Legislativa. Senhor presidente, Pois não, deputado. só informar que o Stan, ele foi campeão brasileiro de marcha atlética. O Stan. O Stan. Claro, E perfeito. que hoje ele se dedica a uma coisa extremamente importante, que é passar o que ele sabe para jovens carentes. Ele é merecedor também de toda a nossa Claro, homenagem. eu ia até perguntar ao Snan se também, como fez o Hudson, claro. não queira fazer, também usa a palavra para agradecer, mas também exigir dessa casa que tome providências no sentido de incentivar mais ainda o esporte. Está aberto o microfone para vocês. Pode até levantar ele um pouquinho aí, fica à vontade. O Snan é Ceilândia, não é isso? Ceilândia. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, agradeço a homenagem. Aqui nós somos duas realidades. Eu e o Hudson, nós começamos juntos, ele em Sobradinho, eu na Ceilândia. Nós viajávamos juntos. E diria para vocês o seguinte, o esporte, a gente trabalhou com esporte competitivo, com formação de atletas. E eu digo para vocês, um dos processos de formação de pessoas, de caráter, pessoas que podem sair das ruas, é através desse trabalho do esporte, que é o maior trabalho social que a gente pode se encontrar aqui. Tá? O Hudson, hoje, ele está disputando, hoje eu fico mais no anonimato, mas eu acredito o seguinte, o que nós passamos, a gente não esquece. Nós poderíamos hoje estarmos ou presos, ou mortos, ou seja lá o que nós estávamos hoje passando. Mas por causa do esporte, por causa de professores competentes, hoje nós somos cidadãos. E hoje a gente forma pessoas, eu acredito que nós vamos passar as nossas gerações, pessoas melhores, onde que não está aumentando com a criminalidade. Eu agradeço também a professora Eurides Brito, foi meu técnico, é fã dela, porque ela sempre se preocupou com essa questão, educação e esporte. Coisa que há algum tempo está um pouco separado. Né? E o esporte e a educação, eles têm que caminhar junto, de um lado do outro. A vantagem do Hudson, é que quando a gente estava, ele em Sobradinho, eu na Ceilândia, nós somos tirados do meio da criminalidade. Nós somos tirados da nossa cidade, onde os nossos amigos, onde que eles ali mexiam com drogas e tudo, e nós estávamos no horário vago treinando. Né? E quando depois do um turno treinando, no outro turno nós estávamos estudando. Então a gente teve esse privilégio de não ser influenciado por pessoas de má intenção lá fora. E a gente gostaria que você se preocupasse bastante com a formação, principalmente lá do CIEF. O CIEF hoje está bonito, né? A senhora ajudou muito, né? E eu não sei quantas outras pessoas que ajudaram, eu sei da história da senhora, né? Não sei quantos ajudaram para a formação lá do CIEF, mas novamente o CIEF está ficando um pouco abandonado de novo. Projeto Geração Campeã, no qual nós participamos, e hoje a gente não tem mais, novamente, as crianças, adolescentes lá de volta para trabalhar, para não tirarmos essas pessoas lá do núcleo, lá de fora da sua área, fora da sua criminalidade, e nós gostaríamos que vocês apoiassem a ideia, o trabalho que é feito lá no CIEF. Acho que a professora Adriana, né, está sempre aqui, sempre procurando voltar novamente, que o CIEF seja um centro de treinamento, um centro de esporte, e por que não? O CIEF não pode ser uma vila olímpica. Porque lá no CIEF, onde que tem já uma estrutura boa, onde só precisa de reformas, e tem uma estrutura onde que a gente possa trabalhar bem e conseguimos colocar crianças e adolescentes lá que possam tirar da criminalidade. Eu conto com o apoio de vocês,
por esse projeto transformar o CIEF numa vila olímpica, onde que lá nós possamos trabalhar com essas crianças, trabalhar com esses adolescentes, para que eles possam contar histórias como a do Hudson e como a minha, como hoje. Hoje eu sou formado graças ao esporte, à educação que foi casada junto com o esporte. Beleza, olha, e eu queria então, Isna, dizer a você e também ao Hudson que ficaram registradas as suas palavras nesse intervalo da sessão ordinária. Eu tenho certeza que a deputada Eurídice Brito e os demais parlamentares dessa casa têm o compromisso de dar uma resposta a vocês, porque foi interessante que, mais do que a homenagem que vocês receberam dessa casa hoje, vocês estão solicitando, vocês estão pedindo, vocês estão exigindo do Poder Legislativo que tome as providências necessárias para que a gente continue resgatando, valorizando e apoiando as iniciativas que valorizam o esporte. Então, sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês e podem ficar à vontade aí para se retirarem, tá bom? Bem, encerrado essa informalidade... Deputado Paulo Tadeu, questão de ordem. Não, só um momento, deputado, por favor. Encerrada essa informalidade, reabro a presente sessão ordinária. Ligado a isso. Pois não, deputado, sessão ordinária aberta, reaberta. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Brunelli. Eu estava vendo aqui os dois esportistas e relembrei de um projeto nosso que está hoje sendo aprovado em licitação na Nova Cap, que já está sendo feito as melhorias nas pistas dos colégios na Ceilândia. É um projeto da nossa autoria, já está em breve licitação já na Nova Cap, em frente da Quenada Maria 16. Tenho certeza que ano que vem essa pista estará sendo inaugurada. Essa pista para os corredores, que ali exercitam o seu labor esportivo. Bem, está dado o informe por Vossa Excelência, deputado Brunelli. Pois não, deputado Wilson Lima. Senhor presidente, apesar de saber que está no comunicado de líderes, eu queria pedir a Vossa Excelência que quando entrar na pauta de votação, eu sei que tem muitos projetos de deputados a serem votados, mas gostaria de Vossa Excelência invertesse a ordem da pauta do dia e acatasse a minha questão de ordem no que tange ao item 18, que é o PL 872 de 2003, que dá nome à pista de Cooper, lá do Gama, a Eusébio Pires de Araújo, que foi ex-administrador daquela cidade, e por ocasião da visita do governador na cidade do Gama, nas próximas semanas, ele deve sancionar esse projeto de lei lá na cidade. Então, peço essa versão de pauta que Vossa Excelência possa pretender. Muito obrigado. Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, incluindo o tal item na ordem do dia. Olha, estão inscritos aqui para o comunicados de líderes os deputados Regufe, que já fez uso da palavra, deputado Chico Leite, Milton Barbosa, Paulo Roriz, Rogério Ulisses, Leonardo Prudente, Benício Tavares e Cristiano Araújo. Então, pela ordem de inscrição... Não é que pediu, aqui é pela ordem de inscrição, mas... Bem, o deputado Paulo Roriz está solicitando aos líderes e a essa mesa que possa fazer uso da palavra nesse momento, fazendo uma substituição com o deputado Chico Leite. Então, deputado Paulo Roriz. Eu quero também aproveitar, antes da palavra do deputado Paulo Roriz, anunciar a presença de Alexandre Teixeira, presidente da Juventude do PP e vice-presidente Nordeste, Juventude do PP Nacional. Seja bem-vindo à nossa Casa Legislativa. Com a palavra, deputado Paulo Roriz. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, imprensa. Presidente, eu estive aqui nesta tribuna no início da nossa legislatura, agora do segundo semestre, fazendo algumas denúncias e aproveitando e fazendo alguma reflexão a todos os senhores parlamentares
sobre o problema que estava acontecendo no entorno do Distrito Federal. Vocês se recordam muito bem, alguns, e pelas palavras do deputado Regufe hoje, as nossas preocupações, realmente, elas estão aqui hoje, todos os jornais estão dizendo coisas barbáries sobre o entorno. Eu disse em agosto e volto a repetir. O que está acontecendo no entorno do Distrito Federal são situações muito preocupantes. Há 15 dias atrás foram assassinadas 2 garotas na cidade ocidental. Foi assassinado um trabalhador no Novo Gama. Foi assassinado 2 pessoas em Águas Lindas. E o que culminou com toda essa violência no entorno aconteceu no dia de ontem com um jornalista do Correio Brasiliense, que no seu trabalho ontem foi pego traiçoeiramente por um bandido na cidade ocidental. O prefeito da cidade ocidental, o Plínio Araújo, esteve comigo alguns dias atrás e me disse da sua preocupação em relação à criminalidade, deputado Regufe, naquela cidade, especialmente na cidade do entorno. Eu venho aqui nessa tribuna hoje fazer outro alerta, não somente ao governo do Distrito Federal, que a menor responsabilidade, deputado Caio Patrício, é nossa aqui do Distrito Federal. A maior responsabilidade na cidade do entorno não é nossa do Distrito Federal, é do Estado de Goiás e do governo federal. Quando eu digo isso, eu digo que o governador Arruda não está preocupado com o entorno, e tem feito vamos dizer assim, algumas ajudas para aquela cidade. Mas a ajuda mais importante não é ajuda financeira, porque eu disse aqui alguns dias atrás, e volto a repetir, que essa ajuda financeira que está indo para a cidade do entorno, elas não vão transformar esses recursos na melhoria de vida. Elas vão sim servir para que os prefeitos possam ser eleitos no ano que vem com mais tranquilidade. Eu disse isso aqui alguns dias atrás. Mas o que precisa ser dito também é que o governador Alcides e o governador Arruda eu estive presente numa reunião na semana passada com o ministro Tasso Genro, e que me deixou muito animado. Eu não conhecia o ministro Tasso Genro, e vi naquele ministro um homem sério. E naquele momento, naquela reunião, foi disponibilizado imediatamente 20 milhões para se aplicar na segurança do entorno, imediatamente colocar também a força de segurança. Eu não entendo muito bem de segurança, deputado Caio Patrício, Vossa Excelência é um perito nisso, mas eu não sei se a força de segurança na região do entorno seria o razoável, seria o melhor, deputado Érica. Eu só sei que a responsabilidade neste momento, dessa insegurança toda que nós vivemos no Distrito Federal, também faz parte do entorno. E o que está acontecendo hoje naquela região, nós parlamentares que temos que tomar muito cuidado. Eu disse isso no início de agosto e volto a repetir. Os maiores bandidos do país estão vindo para o entorno. O deputado Regufe disse que nós podemos virar uma Baixada Fluminense. Eu não chegaria nesse ponto, deputado, mas acho que nós devemos ficar preocupados, sim, com o que está acontecendo no entorno do Distrito Federal, porque os nossos moradores de bem aqui do Distrito Federal poderão sentir no futuro, os nossos netos, os nossos filhos, tudo o que está acontecendo hoje aqui na nossa querida Brasília. Vossa Excelência me concede a parte? Eu, enquanto gestor na Polícia Civil do Distrito Federal, observei um fator muito importante que leva a que nós tenhamos chegado ao estado de coisas que estamos vivendo no entorno. Os convênios que sempre foram feitos, Brasília e Goiás, sempre tiveram, no todo, o Distrito Federal como a entidade que bancava tudo. O Distrito Federal dava tudo, não sei se vai fazer agora também, mas acho que está fazendo, Vossa Excelência falou na verba destinada aí, e o Estado de Goiás, lamentavelmente, devido às condições, nunca cumpria a sua parte. Mas o que é fundamental
É o que foi dito aqui pelo Reguf, nós todos concordamos e Vossa Excelência está abordando. É a falta de políticas públicas que leva a tudo isso. Inclusive na área de segurança. Eu me lembro, e eu sou um crítico disso, que recentemente, 2 meses, 3 meses, saiu-se daqui para ir buscar o exemplo da Colômbia. E lá descobriram que é exatamente no investimento das políticas públicas que se consegue diminuir índice de criminalidade. Não precisaria ir lá. Aqui mesmo a gente descobre isso aí. Muito obrigado. Só para concluir, senhor presidente, o Estado de Goiás hoje, e isso precisa ser dito, deputada Érica, vive um caos financeiro que nós não temos ideia. O Estado de Goiás hoje tem 4 meses que não paga os fornecedores, que não paga empreiteiro. Estão pagando a folha de pagamento em dia. Mas não paga empreiteiro e nem tem 4 meses. E o Estado de Goiás, como que vai disponibilizar recursos para colocar no entorno? Se dizem o governador de Goiás que a responsabilidade do entorno é única e exclusivamente do Distrito Federal. Estou cansado de ouvir ele dizer isso. E o entorno hoje está jogado às tralhas. Não sabem se é de responsabilidade de Goiás ou do Distrito Federal. Então, senhor presidente, eu quero fazer um alerta e pedir à deputada Érica, como presidente da comissão, que o deputado Reguf fez uma questão de hora e hora, eu acho realmente importante. Se a Vossa Senhoria pudesse, nós fizéssemos uma comissão e pudéssemos acompanhar esta tentativa de calar esse jornalista do Correio Brasiliense, eu acho que nós poderíamos dar um recado à sociedade. E eu encerro me solidarizando com o jornalista do Correio Brasiliense e com o próprio Correio Brasiliense. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, deputado Paulo Roriz, deputado Chico Leite. Presidente, Vossa Excelência e os colegas sabem, senhores assessores, sabem que ainda essa semana eu ocupei essa tribuna para anunciar que a bancada do Partido dos Trabalhadores está em estudo há 15 dias, a partir de um debate que pude fazer em São Paulo com o secretário nacional de Segurança Pública, deputado Biscaia, e aqui estava presente o deputado Reguf, que deve lembrar, o deputado Luzia, que deve lembrar, o deputado Patrício, o deputado Cristiano, Vossa Excelência, o deputado Rony, o deputado Berinaldo, que anunciei que nós estávamos estudando. E tive a oportunidade de iniciar esse debate com o deputado Biscaia há 15 dias ainda em São Paulo, que é meu colega, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, sobre o problema gravíssimo que se arrasta há anos de violência no entorno do Distrito Federal. A essa altura, meu presidente, não adianta mais que debatamos só as causas. Nós sabemos que houve a tentação da migração por promessas fáceis, fundamentalmente de lotes sem infraestrutura, e o afastamento da classe trabalhadora, que já não podia mais morar na capital federal e tinha que morar na região dos chamados cinturões. Há quanto tempo nós chamamos atenção para isso, presidente? Há muito tempo. Pois bem, nós tivemos ontem, lamentavelmente, depois de uma semana de matérias do jornal Correio Brasiliense, o atentado ao jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Que a par de ser, meu presidente, um atentado ao Estado Democrático de Direito e à liberdade de imprensa, é também resultado desse processo assassino, desumano, que vem ocorrendo há anos no entorno do Distrito Federal. Eu me lembro que no pronunciamento que fiz aqui, ainda há dias, eu pude levar ao conhecimento dos colegas que a proporcionalidade de homicídios nas cidades do entorno é o dobro das outras 9 regiões de prioridade do Plano Nacional de Segurança. Só perde para o Rio de Janeiro, onde o crime organizado, lamentavelmente, está instalado. Eu tenho esses números, porque tive 2 reuniões com o deputado Biscaia acerca do tema desde São Paulo. Hoje, presidente, nós aprovamos na executiva do Partido dos Trabalhadores. Já tínhamos aprovado na bancada.
E já tinha concitado desse microfone todas as lideranças a fazerem-no. E todos os colegas disseram em um só tom que era papel da Casa Legislativa fazê-lo. O presidente Lula já tinha oferecido, presidente, a Força Nacional de Segurança Pública. É preciso que os governos, fundamentalmente o governo de Goiás, acolha, porque o debate de causas já está exigindo de nós urgência de medidas. São vidas, são crianças, são adolescentes que estão no aguardo de uma providência. Primeiro, precisamos de imediato dessas medidas emergenciais para desbaratar as quadrilhas, para dar segurança aos cidadãos, às cidadãs e aos cidadãos daquelas cidades. Depois, presidente, passaremos as medidas de combate às causas. O desemprego é fundamentalmente a maior delas. Porque são pessoas que vieram tentar, como se diz onde nasci, no Ceará, ganhar a vida, mas não há fomento aos pequenos que querem investir para criar empregos. Não há incentivo aos grandes para que ali se alojem e possam empregar trabalhadores e trabalhadoras. Então, como empregar o pai de família, a mãe de família, presidente, os nossos jovens, os nossos adolescentes, como dar a eles perspectiva de vida? A educação, presidente. E quero dizer a Vossa Excelência que o presidente Lula está fazendo a sua parte. No Plano Nacional de Segurança, é preciso frisar, a segunda das 11 áreas prioritárias, a que está em segundo lugar, só depois do Rio de Janeiro, é o entorno aqui do Distrito Federal. Reunindo o governo de Goiás, reunindo o governo do Distrito Federal, reunindo as prefeituras, enfim. Porque, presidente, a resposta não pode ser dada só em forma de discurso, ou de protesto, ou de reclamação. Isso não resolve a vida de ninguém. A resposta precisa ser dada em forma de medidas. É isso que tem que ser feito. Medidas. Medidas que digam ao cidadão e à cidadã que há quem olhe por eles. Digam aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, que há quem lhes estenda um sinal de futuro. Pois bem, presidente, eu me solidarizo com a família do jornalista Amauri, com o Correio Brasiliense, com o Estado de Minas, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, me solidarizo com o grupo associados, com o Sindicato de Jornalistas, me solidarizo com todos os colegas de profissão do Amauri, me solidarizo com ele, mas me solidarizo dizendo que nós precisamos dar imediatamente uma resposta. Uma resposta, porque de discurso, de conversa, nós já estamos cheios. Acabou. Ninguém acredita mais. E nós da bancada propusemos, já está protocolado, um seminário com a aprovação do doutor Arapiraca, coordenador da bancada de Goiás no entorno. Coordenador político, que tem traçado um trabalho brilhante com a executiva do Partido dos Trabalhadores nessa região. E a nossa proposta de audiência pública é que não façamos aqui, façamos lá, para que possamos fazer o debate real e não apenas o debate dos ar-condicionados e não apenas o debate das fotografias. Que a essas os cidadãos e cidadãs já não atentam. Dia 11 de outubro em Valparaíso, dia 18 de outubro na cidade ocidental, dia 25 de outubro em Águas Lindas, dia 1º de novembro em Santo Antônio do Descoberto, dia 8 de novembro em Planaltina de Goiás, ocupando todo o setor. Então eu queria encerrar, presidente, fazendo um apelo aos colegas para que possamos dar a resposta imediata, hoje, como já tinha pedido, postulado ainda há alguns dias. Hoje, aprovando esse requerimento de audiência pública, presidente, quero rogar a Vossa Excelência que ponha em votação o requerimento. Tenho certeza que todos os líderes acolherão. E aí não será só o Partido dos Trabalhadores, não serão os blocos, os partidos reunidos, será a Casa Legislativa do Distrito Federal que terá dado como resposta, como solidariedade, uma providência. Muito obrigado. Deputado Milton Barbosa. Questão de ordem, deputado Elis Brito. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que autorizasse a inserção nas notas taquigráficas da Casa, para registro,
a visita dos 2 atletas, porque como foi suspensa a sessão e recomeçada após a saída deles, evidentemente que não havia obrigação de nenhum registro. Está gravado, mas não foi feita uma transcrição, não foi feita para efeito de anais, a visita dos atletas. Veja bem, do ponto de vista dos anais, não há dificuldade de que as notas taquigráficas possam, em sendo confeccionadas... reproduzir a gravação, talvez. Perfeito. Porque está realmente naquele gravado. momento estava suspensa a sessão. Aqui não existe, do ponto de vista regimental, esse instrumento. Então, nós suspendemos a sessão, fizemos aquela homenagem aos atletas, logo em seguida fizemos a reabertura dos trabalhos da sessão e, portanto, o que nós podemos fazer é pegar depois tanto a gravação em áudio como também a de vídeo pela nossa emissora de televisão, pela televisão digital, e solicitar depois a própria taquigrafia também, que a taquigrafia faça a transcrição das fitas para que a gente possa colocar nos anais da casa. Agradeço a Vossa Excelência. Tá joia. Deputado Milton Barbosa, deputado Rogério Ulisses, Leonardo Prudente, Benício Tavares, em seu lugar, deputado Wilson Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, assessoria, eu subo essa tribuna para lembrar um fato que ocorreu no final do ano passado, quando estávamos numa disputa eleitoral. A então governadora Abadia, naquela época, em plena campanha eleitoral, se manifestou favorável à criação do Estado do Planalto. O que seria isso? Um núcleo de Brasília, um miolinho que, no máximo até o Guará, seria Brasília. As outras cidades seriam o resto. Gama, Planaltina, Taguatinga, Ceilândia, Brasília, etc. Isso aí seria o resto. Seria o entorno. E o que seria de nós se isso passasse no Congresso Nacional? Pessoas dessa natureza, opiniões dessa natureza, é nociva para o povo de Brasília. Porque hoje nós vimos e vivemos isso, experimentamos na pele, que as pessoas que não puderam morar em Brasília, hoje moram no entorno. E convivem com a mais alta taxa de criminalidade na região. E são muitas vidas de inocentes que são ceifadas, são muitas famílias que penam por ver filhos, pais e mães de família ceifadas as vidas. E como se não bastasse, o governo federal ainda não determinou que a Força de Segurança Nacional atuasse naquela área, para evitar que mais pessoas morram. E ontem nós vimos um exemplo clássico, porque o jornalista do Correio Brasiliense, no uso das suas atribuições, no cumprimento da sua missão, determinado para cobrir matéria de tamanha relevância, foi prestar o seu trabalho e quase paga com a própria vida o custo da violência ali. Então fica aqui um apelo às pessoas que pensarem de criar o Estado do Planalto e deixar apenas o miolinho para ser Brasília, que desistam dessa ideia. E faço um apelo aqui a Vossa Excelência, que é do bancada do PT, ao líder do PT, deputado Hélio Cocai, e demais deputados, e outro deputado do PT, que agende lá no Congresso Nacional, aliás, no Ministério,
para que nós possamos pleitear imediatamente, para que a Força Nacional possa atuar no entorno, de imediato, assim como ele tomou providência, para evitar que aconteça aqui no entorno o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é uma vergonha nacional e vergonha para o mundo. Lembra que no PAN nós tivemos toda a segurança, e assim que saiu o PAN, voltou toda a violência no Rio de Janeiro. E nós não podemos permitir que nas barbas de Brasília, ao lado de Brasília, aconteça tamanha selvageria. Portanto, eu subo esse microfone aqui para fazer esse apelo. E, ao mesmo tempo, parabenizar o jornalista do Correio Brasiliense pela sua coragem, pela sua determinação, lamentar o fato que ocorreu e chamar a atenção também do nosso governo para aparelhar cada vez mais os hospitais, porque graças ao Hospital do Gama, naquele momento, tinha médico de plantão e fez a cirurgia e salvou a vida do então jornalista. Mas não é só do jornalista, precisamos salvar a vida de todos, do mais ao menos importante, porque todos são importantes para nós, porque é uma vida que se salva. Portanto, queria que todos os companheiros fizessem coro junto a mim, para que nós possamos, então, dentro em breve, ter a Força de Segurança Nacional no entorno. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Wilson Lima. Essa presidência foi comunicada pela assessoria aqui de plenário que o presidente Alírio, bem como o deputado Milton Barbosa, tiveram que se dirigir à Assembleia da Polícia Civil e, portanto, estarão ausentes dessa sessão. Deputado Cristina Araújo. Vossa Excelência, pois não. O deputado Bernardo Pontes pediu para fazer uso da palavra em nome do líder Rogério Ulisses. Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, Senhor presidente, senhores deputados, na verdade, deputada Luzia, deputado Cristiano, Rony Nemer, Wilson Lima, Cabo Patrício, Paulo Tadeu, sem dúvida nenhuma, hoje o tema que vai ser mais explicitado nessa tarde é esse lamentável fato ocorrido com um profissional da imprensa, não do Distrito Federal, mas do Brasil. Porque quando você fere uma pessoa que tem uma entidade representativa, como a Associação Nacional dos Jornalistas, as entidades de classe, no ofício da sua profissão, você está ferindo o Estado, direito e democrático. Agora, temos que ser responsáveis. Temos que entender que uma política de segurança não se passa simplesmente por colocar viaturas e colocar homens nas ruas. Se passa por uma política séria de políticas de educação, de política de juventude, de políticas sociais, de política de emprego, porque o deputado Cristiano, a deputada Luzia e os demais pares sabem que a realidade do entorno é uma realidade sofrida, é uma realidade que não oferece para os nossos jovens condição nenhuma de fazer parte de uma sociedade organizada de direitos plenos. Fui assistente social há alguns anos na cidade de Planaltina de Goiás, cidade aqui do entorno do Distrito Federal. E essa experiência, deputada Luzia, me mostrou um submundo que existe no quintal da capital da República, onde não há políticas nenhuma de inclusão da juventude, inclusão das pessoas para o acesso à oportunidade na educação, na cultura, no emprego. E aí se tornam pessoas frágeis e fáceis para irem para o mundo das drogas. E se nenhuma medida, tanto do governo do Goiás, do qual o governador é do meu partido,
como do governo do Distrito Federal, como principalmente do governo federal, para tratar o entorno de Brasília, não só como caso de polícia, mas também como caso de que necessita de políticas sociais responsáveis, que possa promover a geração de emprego, que possa promover a educação, que possa promover o acesso básico aos instrumentos essenciais para uma cidadania realmente plena de direito. Permite uma parte, deputado Arinaldo? Pois não, deputado Cristiano. Eu quero me solidarizar com as suas palavras. Ainda ontem à noite nós estávamos naquele evento do Sinfor e quando soubemos da notícia nos dirigimos ao hospital. De tanta indignação que ficamos quando recebemos a notícia do baleamento do jornalista do Correio. E fomos, infelizmente, no hospital errado, né, deputado Bernardo? Fomos para o hospital de base quando eles estavam no Hospital do Gama. E devido ao trajeto, já eram umas 9h30 da noite, já não teve como nós nos deslocarmos. Mas o que Vossa Excelência está falando é uma pura verdade. Os jovens não têm nenhum tipo de inclusão, nem para emprego, nem para o esporte, nem para a cultura, e acabam entrando nas drogas. É de se indignar, porque o que o jornalista está fazendo é mostrando a realidade daquele local e nos conscientizando que temos que olhar para aquele setor com mais carinho. Então aqui eu faço até um apelo aos nobres pares do PT, deputado Chico Leite, deputado Paulo Tadeu, deputado Caio Patrício, que mandem a ajuda da Força Nacional lá, parece que eles iam mandar 100 homens, que mande 500, que mande 1000, mas que olhe com carinho a situação do entorno, deputado, que eu vejo todos os dias, estão morrendo gente lá, estão morrendo jovens como nós, nossa juventude está sendo perdida em torno das drogas. Muito obrigado, deputado Cristiano. E eu quero dizer que foi falado aqui também hoje, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do Brasil, a responsabilidade é da República Federativa desse país, a responsabilidade é de todos nós, porque enquanto não houver políticas sérias em todas as esferas de políticas sociais, não vai adiantar colocar 200, 300 homens que poderão a qualquer momento sair para cobrir uma missão fora da cidade do entorno. E aí, deputado Cristiano, esse efetivo que hoje está servindo, amanhã não vai servir. Então, o principal é que nós possamos tirar dessa lição que o Amaury Júnior, a Amaury Ribeiro, passou ontem, que foi Deus que o protegeu, onde ele foi para o enfrentamento com aquele delinquente, e ele, sem ser da área de segurança, soube se defender, e o fato não foi mais grave. Possamos, nesse momento, fazer uma reflexão, e fazermos essa casa, enquanto Poder Legislativo, comissões com todos os deputados, e aos ministérios responsáveis de todas as esferas do governo, e no governo do Goiás, e no governo do Distrito Federal, e, por que não, e no presidente Lula, porque eu tenho certeza que ele sabe da importância que tem o seu papel de presidente da República nesse momento, não só para o Distrito Federal, mas para toda a cidade do entorno. Deputado Rádio Massur. Uma parzinha, deputado. Deputado Bernardo, eu, antes de mais nada, gostaria de estar solidário também com a sua preocupação e dizer que realmente a gente tem que, sim, não é só no governo do DF, não. A gente tem que apertar muito mais agora o governo do Goiás e até Minas Gerais, e depois o governo federal. Por quê? Hoje todo mundo reclama que a saúde nossa está sucateada em consequência dos estados de Goiás e Minas Gerais. A nossa segurança está sucateada em consequência também do estado de Goiás e de Minas Gerais. O hospital de Sobradinho hoje, toda hora que você vai lá, você não encontra menos de 10 ou 15 ambulâncias do estado de Minas, de Buriti, de Cabeceira, até da Bahia.
Então é isso que está prejudicando. O dinheiro destinado ao Distrito Federal está sendo levado pelos outros estados. Eu concordo que a gente deva atender qualquer pessoa que chegue doente de outro estado, mas concordo que deve ser mandada a conta para o outro estado pagar. Na hora do governo federal fazer o repasse da segurança e da saúde, deveria fazer essa compensação. Então eu acho que tem solução. Agora a gente vai ter que fazer uma mobilização muito forte. Estou solidário com a sua ideia. Vamos ao governo federal pedir a ele que não repasse o dinheiro da saúde e da segurança aos estados de Goiás, antes de que veja qual é a despesa que está passando para a nossa cidade e descontar esse valor. Te garanto que o prefeito do entorno, que toda vez que for fazer política, ao invés de prometer que vai dar uma ambulância, ele vai se preocupar em fazer um hospital. Do mesmo jeito, na segurança. Eu acho que a solução está muito fácil. Nós temos sim que nos proteger, temos que nos fechar, temos que atender o entorno, temos, mas que a verba do entorno seja destinada a gente aqui também, para que cumpra com a nossa parte. Senão fica aqui a gente tomando pancada pelas pessoas que são as responsáveis, que estão muito longe daqui. Muito obrigado. Para encerrar, eu só queria dizer o seguinte: só vamos conseguir uma política séria de segurança quando nós tivermos... Só um minutinho, deputado. Só vamos conseguir uma política séria de segurança quando nós tivermos uma política séria de inclusão social, englobando todas as políticas sociais possíveis para a inclusão da nossa sociedade. Muito obrigado. Bom, terminado o comunicado de líderes, passamos à ordem do dia. Comunicado parlamentar, o pessoal não quer abrir mão, não? Você quer falar? Antes, porém, há expediente sobre a mesa. Peço deputado Hélio Cocai para ler os expedientes que estão sobre a mesa. Ou o deputado, isso. Requerimento de autoria do deputado Brunelli, Milton Barbosa, Rony Neme e Chico Leite. Requerem a senhora presidente da CCJ a convocação de audiência pública às 9 horas do dia 28/9, no plenário desta Casa, para discussão sobre a utilização dos precatórios para o pagamento integral ou parcial de imóveis de propriedade GDF, inclusive no que tange aqueles localizados em condomínios cujas terras pertençam ao governo do Distrito Federal. Só isso, né? Senhor presidente, aqui tenho a ata da 18ª sessão extraordinária, que foi realizada no dia 18 de setembro de 2007. Também a ata da 80ª sessão ordinária, realizada também no dia 18 de 2007. A ata sucinta da 81ª sessão ordinária, no dia 19, e a ata da 19ª sessão extraordinária, realizada também no dia 19 de setembro. Eu solicitaria, senhor presidente, que pudesse ser dispensada a leitura das atas e elas fossem dadas como lidas e aprovadas por esta Casa. Não há nenhum óbvio de nossa parte, os deputados que estão presentes também não se opõem, portanto, dou por lida aprovadas as presentes atas. No comunicado de parlamentares, deputado Cabo Patrício. Vossa Excelência tem 1 minuto. 1 minuto? Não, vou conceder 2. Bom, senhor presidente, nobres pares, imprensa, servidores que se encontram. Salutar no dia de hoje, depois do ocorrido de ontem, e a gente tem todo o pesar em função de um jornalista, um repórter do Correio Brasiliense, Amaury Ribeiro, mas nós vemos acontecer, nós assistimos isso todos os dias. Todos os dias, jovens morrem no entorno do Distrito Federal, em todos os estados, em todas as cidades, não só do Distrito Federal, do entorno do Brasil. E toda vez que um crime como esse choca a sociedade, choca a imprensa em geral, os discursos são acalorados. O debate volta à tona. Todos e todos se manifestam, mas de concreto, nada é feito. Nada é realizado.
Eu vejo parlamentares aqui e as pessoas cobrarem a implementação e a utilização da Força Nacional de Segurança. Como se 500 homens, 1.000 homens, ou até 5.000 homens fossem resolver o problema da violência no entorno, no Distrito Federal, como não resolveram no Rio de Janeiro. Não é a colocação de policiais que vai resolver a questão da violência no Distrito Federal e no país. Tanto não é, porque os policiais que vierem para enfrentarem a violência no entorno são os policiais que no dia a dia combatem a violência nos seus estados, que recebem baixos salários, que não têm plano de cargos e salários, que não são valorizados pelo Estado, que quando vão responder na justiça por defender o Estado, não tem advocacia gratuita fornecida pelo Estado. São esses profissionais que virão para o entorno, que inclusive não têm preparo suficiente adequado para enfrentar a violência no entorno, porque não são preparados com a política de segurança pública unificada. Cada Estado dita qual é a sua política de segurança. Cada Estado. E o PRONASSE, implementado pelo governo federal, pode sim diminuir a violência, mas não resolverá. Se cada unidade da federação, se o governo de Goiás, que durante anos e anos não respeitou a comunidade de Goiás, a comunidade do entorno, e nem o DF também se preocupou com a comunidade do entorno, só se preocupa o Distrito Federal e o entorno, o estado de Goiás, na época de eleição. A preocupação é transferir títulos eleitorais para votarem governantes do Goiás ou do DF. Essa é a preocupação. E a sociedade fica à mercê da bandidagem e do crime organizado. Agora, é importante que alguns saibam aqui, os policiais que foram para os Jogos Pan-Americanos, na Força Nacional de Segurança, até hoje não receberam as suas gratificações pelos serviços prestados no Rio de Janeiro. E esses policiais virão para o entorno para também não receberem as suas gratificações? Qual o estímulo que esses policiais vão ter? Os policiais de Goiás, como foi dito pelo deputado Paulo Roriz, e os servidores em geral, estão com o pagamento em dia. Mas esses policiais não têm um salário adequado. E é por isso que muitos, como nós vimos esta semana, 56 policiais militares serem presos no Rio de Janeiro por atuarem no crime organizado, por defenderem o crime organizado, ou por não combaterem o crime organizado. Porque o Estado não se preocupa, os governantes não se preocupam, quem tem a caneta não se preocupa. E não adianta sair daqui, não fazer o papel na sua casa, não cuidar da sua casa, para ir para o entorno tentar resolver. Não adianta, porque nós assistimos no dia de ontem, o governador Arruda fazer uma reunião no Ministério do Planejamento com o ministro Paulo Bernardo e voltou atrás no acordo que ele fez com os policiais e bombeiros militares e com os policiais civis, que nesse momento se encontram em assembleia lá no Parque da Cidade, onde o deputado Alírio Neto se encontra e o deputado Milton Barbosa, integrantes desta casa. Então nós temos que primeiro fazer o nosso dever de casa. Os 14% que o governador Arruda prometeu dar a partir de 1º de fevereiro de 2008, não foi encaminhado ao Ministério do Planejamento. Não vai ser concedido na medida provisória que vai ser editada. Se os policiais e bombeiros aqui, bombeiros que trabalharam durante mais de um mês, na escala de 12 por 24, sem consideração por parte do Estado, sem motivação, se esses profissionais não foram respeitados para saírem de suas casas, para dar um serviço de qualidade para a sociedade, porque são homens, cidadãos, que optam por uma profissão, como o repórter que foi baleado ontem, como o deputado que aqui está, como o médico, como psicólogo, como qualquer um profissional. Se nós não valorizarmos, não respeitarmos, não colocarmos uma corregedoria que funcione, uma ouvidoria eficiente, nós não vamos resolver. Só mais um minuto. A questão da violência. Por isso, os discursos inflamados não vão resolver. Os governadores de Goiás e do DF saírem também na mídia dizendo que vão resolver, não vão resolver. É importante que cada um assuma o seu papel. Os profissionais, a sociedade, a imprensa, todos nós somos responsáveis pela onda de violência no país. Ou nós vamos nos enganar que durante os Jogos Pan-Americanos não houve violência no Rio de Janeiro. É claro que houve. É claro que houve violência no Rio de Janeiro. Agora, cada um cumpriu o seu papel.
E na Colômbia, onde nós estivemos, também existe violência. E o modelo da Colômbia não serve para ser implementado aqui no Brasil. Por isso, que cada um faça uma reflexão, para não ficarmos só no discurso vazio e não resolvemos de fato a questão da violência e não tenhamos casos como o de ontem, de um repórter que, cumprindo o seu papel, foi alvejado por 3 disparos. E não adianta dizer... Para concluir de fato, o repórter que levou os 3 tiros, foram 3 tiros encomendados, porque ninguém naquele estabelecimento foi assaltado, nada foi subtraído de ninguém. Por isso que os pares aqui façam reflexão, que o líder do governo converse com o governador, para que antes de sair para o entorno, pense aqui na sua casa, no seu quintal. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Rogério Ulisses. E ele está na... Senhor presidente, parlamentares, pessoas que acompanham a sessão pela galeria, imprensa, eu pedi a palavra e subi à tribuna também para falar a respeito desse episódio envolvendo um jornalista aqui do Distrito Federal, do Correio Brasiliense. A grande preocupação, na verdade, é que quando se fala em política para o entorno, a impressão que nos dá é que é uma política de futuro. Todos os governos, tanto o governo local, o governo do Distrito Federal, o governo federal e o governo dos estados, ao se manifestar sobre política para o entorno, falam como se fosse algo para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos. O que nós precisamos, na verdade, é de uma política efetiva para ontem. Não dá para protelar mais e não dá para ficarmos só a nível de discurso. É necessário que se tomem medidas concretas para melhorar a questão da segurança no entorno. Não dá para tapar o sol com a peneira e fazer de conta que o problema do entorno não é do Distrito Federal. É também do Distrito Federal e deve ser enfrentado em parceria com os governos do entorno. O deputado Paulo Roriz, que foi secretário de entorno no governo passado, sabe bem, conhece bem essa matéria e sabe do que eu estou falando. Nós temos que começar a enfrentar esse problema ontem, com firmeza, com coragem. Nós da Câmara Legislativa também temos uma participação fundamental nesse momento. Eu queria convidar os parlamentares, amanhã à tarde, eu e alguns membros da Comissão de Direitos Humanos, vamos visitar a delegacia que está conduzindo esse inquérito em relação ao episódio envolvendo o jornalista aqui de Brasília. Vamos lá ouvir do delegado dos policiais civis quais são as suas limitações na condução desse inquérito. Vamos lá cobrar agilidade. Nós queremos agilidade e punição severa para esses que hoje tentam inibir a imprensa, tentam inibir os meios de comunicação para encobrir a máfia e o crime que existe no entorno. Guardada as devidas proporções, esse é um episódio que lembra o caso Tim Lopes, no Rio de Janeiro. Lembra o caso Tim Lopes. E lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu foi uma grande mobilização popular pressionando os governos para encarar de frente o crime. E é isso que nós podemos fazer aqui na Câmara Legislativa. Ir até o entorno, ir até a delegacia, conversar com o delegado, conversar com os policiais civis, esclarecer e mostrar as limitações de ser policial hoje no entorno e cobrar do executivo local e do executivo de Goiás uma postura firme na luta contra o crime do entorno. Ainda é possível reverter esse quadro, mas se nós continuarmos fazendo ouvido de mercador aos problemas que emanam do entorno, logo, logo, teremos problemas que não terão solução. Eu acho que não dá para protelar mais. É uma questão de política pública para ontem. Chega de falar do entorno para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Eu quero saber qual vai ser a postura do Executivo hoje, agora,
para coibir um crime que choca a sociedade. Porque esse crime, ele teve visibilidade porque envolveu um jornalista. Quantos cidadãos comuns, pais e mães de família, trabalhadores, são submetidos a esse risco diariamente, sem ocupar as páginas do jornal? E temos aqui que fazer justiça. A imprensa já vem notificando os problemas do entorno há meses, há anos. Eles têm pautado o problema do entorno. E aí fica nítido também o grau de risco a que é submetida a vida desses jornalistas. Jovens jornalistas que fazem da informação a matéria-prima da sua profissão, correndo risco de vida para poder pautar os jornais. Essa casa não pode ser omissa, e a Comissão de Direitos Humanos, todos os membros, acabei de conversar com a deputada Érico Cocai, quero ampliar aqui o convite a todos os parlamentares. Seria importante que fôssemos amanhã à delegacia que está conduzindo o inquérito, para ouvir, em loco, dos policiais civis, do delegado que está conduzindo o fato, as grandes limitações a que são submetidos os policiais do entorno. Um grande abraço, uma boa tarde para eles. Com a palavra, a deputada Érico Cocai, no comunicado de parlamentares. Eu gostaria de me solidarizar com o jornalista que foi vítima de um atentado inadmissível no Estado Democrático de Direito. Inadmissível. E parabenizar a coragem do jornal Correio Brasiliense por ter exposto durante vários dias o tráfico, a sua existência, os seus tentáculos no entorno do Distrito Federal. Digo a coragem porque o tráfico é sabido, é conhecido, mas não é falado. A série de reportagens do Correio Brasiliense deu visibilidade ao que muitos falam do lado e, ao depararem-se com ele, olham para o chão, ceifados pelo próprio medo. Obviamente que nós não podemos admitir que a liberdade de imprensa e que um trabalho da seriedade que estava sendo pautado pelo Correio Brasiliense possa sofrer qualquer nível de interrupção. Mas também não podemos mais nos calar, aqui já foi dito, e nem fazer de conta que não está acontecendo o nível de violência no entorno do Distrito Federal, bem como em várias cidades do Distrito Federal. Tem um grande escritor russo, Dostoiévski, que diz que a gente conhece a nossa sociedade se conhecermos as nossas prisões literais. E se entrarmos nas nossas prisões aqui no Distrito Federal, nós vamos ver que o que mais nos chama a atenção é que ela está coalhada de jovens. E eu digo, se é verdade que a gente conhece a nossa sociedade, conhecendo as nossas prisões, nós vamos chegar à conclusão que a sociedade não está dando perspectiva de futuro para a juventude. O Correio Brasiliense já anunciou várias vezes que foram mais de 40 mortos, adolescentes que nós perdemos para as drogas, que nós perdemos para as balas, que muitas vezes nós perdemos, inclusive, para as grades. Portanto, exige-se que o Distrito Federal e o conjunto da população e das autoridades do entorno possam se mobilizar na perspectiva não apenas de assegurar o reforço da segurança no entorno, mas assegurar políticas públicas. Não há precedente de que se tenha eliminado e desconstruído situações de violência se não tivermos atuação absolutamente efetiva na educação, em políticas de cultura, em políticas de esporte e em políticas de saúde. Pense que 98% dos adolescentes que estão internados no CAGE têm com a droga como uma variável importante para que eles tivessem entrado na vida infracional. E não há tratamento para drogadição de adolescentes em nível suficiente aqui no Distrito Federal, e este tratamento inexiste no entorno. Portanto, é preciso combinar um feixe de políticas públicas para que a expectativa de vida desses adolescentes e desses jovens não sejam apenas de 20 ou 20 e poucos anos e que não entrem na vida com uma visão absolutamente imediatista, que é a visão caracterizada por uma sociedade de consumo que rompe a nossa condição histórica e que rompe a nossa temporalidade. Às vezes tem uma impressão que
que é como se fôssemos borboletas belíssimas, espetadas em alfinetes, e se vivesse o imediato do aqui e agora, e não a perspectiva de uma construção histórica, humana, que os seres humanos e somente os seres humanos têm condição de efetivar. Portanto, creio que nesse momento caberia a esta Câmara Legislativa estar chamando uma série de autoridades e de personalidades do entorno e do Distrito Federal. Cabe a esta Câmara Legislativa estabelecer uma discussão, convidando para ela todos os prefeitos do entorno, convidando para ela todos os vereadores do entorno, convidando para ela a bancada, tanto estadual quanto a bancada federal do Estado de Goiás e também aqui do Distrito Federal. Vamos reunir os representantes eleitos do povo, para que possamos criar um fórum de enfrentamento efetivo à violência no entorno. Convidar a sociedade civil para que sejam tecidas as políticas públicas necessárias para que o entorno não seja o entorno do medo, para que os nossos meninos e meninas não tenhamos que perdê-los para as drogas, para as balas, não tenhamos que perdê-los para a ausência de um futuro. Por isso, senhor presidente, eu sugeriria, para além do que já foi colocado aqui pelo deputado Rogério Ulisses, que estivéssemos indo à delegacia, que estivéssemos buscando a forma de disponibilizar esta casa e os nossos mandatos para esta discussão, que pudéssemos estar marcando uma reunião, esta casa e os seus parlamentares, com o ministro da Justiça, para que pudéssemos discutir uma política de segurança para aquela região, que, repito, não pode ser apenas de segurança, mas tem que envolver o conjunto de políticas públicas, e que pudéssemos aqui estar aprovando um fórum onde convidássemos todos os vereadores do entorno, todos os prefeitos eleitos do entorno, toda a bancada estadual e federal do Goiás e de Brasília, para que pudéssemos estar criando um fórum de enfrentamento à violência no entorno, unificando todos os aliados, todos que não se conformam com o terror, todos que não se conformam com o fato de que tentou-se calar o Correio Brasiliense, porque estava desnudando uma relação e uma situação que exige de cada uma e cada um de nós a sua superação. Eu encerro, portanto, mais uma vez, me solidarizando com o jornalista e dizendo: a bala que o atingiu é como se tivesse atingido a luta histórica desse país pela liberdade de imprensa e pelo Estado democrático de direito. Passamos nesse momento a apreciação da pauta do dia. Pergunto aos senhores parlamentares se não há de Vossa Excelência nenhum óbice em apreciarmos os projetos dos deputados que estão para ser aprovados em segundo turno. Senhor presidente. E se não há nenhum óbice, ninguém manifestou, então passamos à pauta do dia. Peço o deputado Luzia de Paula para ajudar a secretariar os trabalhos aqui da mesa. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, deputado Rony Negro. Eu gostaria de fazer um pedido. Nós temos um requerimento de uma audiência pública para debater o item 49, utilização de precatórios como pagamento na aquisição de imóveis licitados pelo governo do Distrito Federal, que é para quinta-feira que vem. Esse item, o item 49, é apenas de minha autoria, mas há um protocolo, um expediente aí que será lido pela deputada... Já foi lido? E eu gostaria que fosse apensado, o meu nome consta também desse requerimento de audiência pública, e que nós pudéssemos votar para dar tempo, senhor presidente, confeccionar os convites. E eu peço a Vossa Excelência que apensasse esse requerimento aí, assinado por mim, pelo deputado Chico Leite, pelo deputado Brunelli, e pelo deputado Milton Barbosa, e pelo deputado Rogério Ulisses, deputado Cristiano Araújo, apensando ao item 49, que já está aí de minha autoria apenas, para que nós pudéssemos
realizar essa audiência pública na quinta-feira que vem. Obrigado. Defiro a questão de ordem, determina a tramitação conjunta, como Vossa Excelência pediu. Peço ao deputado Alzide de Paula para fazer a chamada dos senhores parlamentares para a conferência de quórum. O requerimento do deputado Vossa Excelência disse é o 497/2007. Com a palavra, deputado Alzide de Paula. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato. Deputado Bispo Renato. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Presente. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Charles. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Presente. Deputado Eurides Brito. Deputada Eurides Brito. Deputada Jaqueline Roriz, licenciada. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Milton Barbosa.